Os castelos, Fernando Pessoa. A Europa jaz, posta nos cotovelos. De oriente ao ocidente jaz, fitando, e toldando-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde é afastado. A mão sustenta em que se apoia o rosto, fita com um olhar esfíngico e fatal. O ocidente, futuro do passado, o rosto com quem fita é Portugal. Essa é a melhor apresentação que eu poderia encontrar para o meu amigo, que nesse retorno de Saturno, nosso primeiro encontro, aqui está. Eu o encontrei em Portugal, graças a uma grata amiga, Carmen Maraskin, que me levou à casa dele, e eu fiquei, não tenho palavras para dizer os sentimentos, quando ele começou a abrir baús e caixas e gavetas e nos mostrar aqueles trabalhos incríveis dessa grande alma, desse grande homem que habitou o nosso planeta. E desde então, fazem 30 anos que eu penso capricornianamente em trazê-lo aqui até nós, e com esta bela exposição, com esses trabalhos e com esse conhecimento todo que ele acumulou, além de grande astrólogo, artista plástico, ensaísta, é um homem que tem um trabalho vasto de astrologia em Portugal e na Europa, e já veio ao Brasil em outras ocasiões, e nós temos agora a grata felicidade de tê-lo aqui novamente. Amanhã ele estará no auditório do Planetário da Gávea, e na segunda e na terça, com 2 encontros que são imperdíveis também, e lá nós devemos estar todos para ouvir com aprofundamento, detalhadamente, ainda mais conhecimentos e sabedoria sobre essa grande obra que ele traz até nós. Paulo, muito obrigado. Bom, eu estou felicíssimo. Eu, a última vez que estive aqui no Rio, foi em 2000, foi há praticamente quase 20 anos, e já nessa altura deixei algumas dicas, algumas ideias sobre a relação entre Fernando Pessoa e a astrologia, entre a astrologia e a globalidade, entre o micro e o macrocosmos. Fiz na altura uma exposição no Paço Imperial, fiz várias palestras onde expliquei justamente a importância desta mensagem astrológica do Fernando Pessoa. Portanto, eu estava a dizer, estou felicíssimo, porque vim à cidade maravilhosa, mas eu acho que encontrei gente maravilhosa, começando pelo meu querido amigo Bola, pelo José Carlos, pela Marta, queridíssima, que nos encontramos, que também não nos víamos, está ali há 20 anos, portanto estou felicíssimo, esta gente é maravilhosa, eu fui tratado super, eu até nem sei o que é que se está a passar comigo, devo estar com o Júpiter no meio do céu. Bom, estou mesmo. Quase, está quase. Bom, portanto, o que é que se passa? O trabalho é tanto, os documentos astrológicos de Fernando Pessoa são perto de 3.000 documentos, por isso eu tentei organizar estas 3 intervenções, indo aprofundando o trabalho. E hoje vou fazer, como toda a mensagem de Fernando Pessoa está dividida sempre em 3 corpos, eu tive hoje a ideia de fazer também 3 corpos, ou seja, 3 áreas nesta nossa conversa. A primeira, enquanto, no fundo, para preparar o trabalho em si, vou-vos mostrar alguns documentos que ainda estão completamente inéditos. Portanto, estes que
está aqui projetado, nunca foi publicado em nenhuma, nem jornal, nem revista, nem nada, e todos os que vêm a seguir. Eu, por mim, não sei se veem algum inconveniente, mas, por mim, não me parece que haja inconveniente de alguém poder fotografar estas imagens, porque elas são públicas, embora eu tenha tratado através de Photoshop, etc., mas, por princípio, não sei se isso vai complicar a produção por causa dos flashes, mas por princípio eu não tenho problema nenhum em que se façam, vamos lá, fotografias destas imagens que eu vou mostrar, que, como digo, estão praticamente inéditas. Grande parte delas estão mesmo inéditas. Bom, portanto, a ideia era dividir esta conversa em 3 partes. Na primeira vou mostrar justamente uma série de documentos que estão aqui reunidos. Na segunda parte, no fundo, é a parte mais interessante da conversa, em que eu produzi um PowerPoint, em que eu vou explicar o envolvimento de Fernando Pessoa na astrologia e o que é que ele pode representar, e numa terceira parte será a nossa conversa. A nossa conversa, ou seja, vamos pôr as dúvidas que quiserem, vamos falar se calhar sobre o que está exposto e sobre aquilo que entretanto se for falando, está bem? Portanto, neste caso, vamos começar pela primeira parte e estes ainda não são os documentos do Pessoa, ou seja, isto é só para dar, esta é uma espécie de aperitivo. Fernando Pessoa, por volta de 1909, 1908, 1910, estava muito empenhado em saber astrologia. Ele não fazia ainda astrologia e, portanto, teve que encomendar horóscopos a Londres, a Inglaterra. Na exposição vê-se algumas cartas, alguma correspondência justamente para os astrólogos ingleses, e este não é um papel feito pela Pessoa, atenção, este é justamente um trabalho que ele recebeu de Londres, já vão ver o nome do astrólogo que fez, de um astrólogo inglês, e o que eu acho que seria interessante trazer este papel é porquê? Porque está anotado pelo Fernando Pessoa, antes dele ser astrólogo. Portanto, é curioso, porque ele pôs aqui, note, ele depois vai começar a fazer, no fundo, ele recebeu pelo correio este trabalho, mas já se está, no fundo, a identificar com algumas frases. Eu só trouxe isso porque realmente é interessante. Ele ainda não era astrólogo, ainda não sabia de astrologia, mas ele de algum modo se revê no texto. Eu vou continuar a mostrar. Este não tem anotação nenhuma, mas reparem, cá está. Ele estava em 1908, 1909, e quando ele recebe uma série de previsões dentro desse estudo, ele depois faz logo algumas notas. Em junho será, etc, etc, etc. Portanto, isto são notas, estes sublinhados é que são do Pessoa. Isto é importante por várias razões. Eu já vos vou mostrar os outros documentos e vão perceber. Olha, este é outro documento que está completamente sublinhado, portanto, ele com certeza que se reviu naquilo que deu. Portanto, isto é interessante porque já mostra um primeiro impacto da astrologia em Fernando Pessoa, ainda ele nem sequer tinha dado os primeiros passos. Eles fazem aqui uma série de previsões para 1913, 1914 e continuamos a encontrar, vamos lá, o trabalho do Fernando Pessoa foi sublinhar, fazer algumas notas em relação, e estas previsões vão até 1928. Isto é melhor. Não, mas já vão perceber porque, o que é que ele aprendeu com isto. Isto está tudo passo a passo. Portanto, reparem, ele tem 1929, 1930 e aí está. O nome do astrólogo, Newton Verity, etc. E ele faz realmente previsões. Há uma coisa muito interessante. O próprio astrólogo, antes de se despedir, diz: tempos revelar. Portanto, o tempo vai revelar, o tempo será o destino. Não se esqueçam disto, porque agora vamos ver, agora vamos para o reverso da medalha. O que é que eu vos trouxe? Agora vamos ver a outra face da moeda. Agora vamos ver o Fernando Pessoa a fazer
a interpretação para os outros. O que é interessante, anos depois, já o Fernando Pessoa vai fazer, ele seguiu o mesmo critério e vai exatamente, já sendo ele astrólogo, vai fazer esse trabalho já para os outros. Isto já é escrito por Fernando Pessoa, é datilografado por Fernando Pessoa, está só a página 3, eu não consegui descobrir a página 1 e a página 2, são 30 mil papéis, por isso eu fui obrigado a fazer um inventário dos 30 mil papéis do espólio, porque às vezes acontece isso, e a razão é muito simples, é que por trás de um destes documentos, papéis, escritos dactilografados, havia, por exemplo, um poema em francês ou um poema em inglês e o papel acaba por estar arquivado ao pé dos poemas franceses ou dos poemas ingleses. Portanto, é um fator que aconteceu e por isso me obrigou a fazer realmente o inventário novo dos tais 30 mil documentos. Como eu sou do signo Virgem, Lua em Virgem, Mercúrio em Virgem, por isso até me dá prazer fazer essas coisas. Portanto, não tem problema nenhum. Isto só para dizer o quê? Portanto, isto é já um trabalho de Fernando Pessoa feito sob o modelo que ele tinha anos e anos antes visto pelo astrólogo inglês. Reparem, isto é Pessoa já. Olha. A cabeça do dragão, a posição do Mercúrio, a linha geral da vida, etc. Meio familiar, situação financeira. Temos aqui o poeta Fernando Pessoa com uma atividade de astrólogo profissional dos 7 costados, ou seja, completamente integrado na sua função de astrólogo. Júpiter e Sol são significadores do casamento, etc, etc. Doenças, amigos e inimigos, viagens, períodos de vida. Atenção, isto é Fernando Pessoa. Portanto, calculo, agora reparem que isto já é mais sério, calculo em cerca de 60 anos a duração da vida daquela pessoa. Os períodos principais dela até 1934 serão os seguintes. Ele depois vai fazer uma série de observações e, pronto, alguns conselhos. Estamos a chegar já ao fim. Cores a usar. É curioso porque o próprio poeta depois ainda fez pequeninas correções no texto que já tinha feito. E números e dias propícios, 1916, portanto, reparem, poucos anos depois ele já sabia, ele já dominava, poucos anos depois já dominava a técnica astrológica completamente, como se soubesse fazer há dezenas de anos. E pronto, e é interessante, é por isso que eu peguei neste papel. Reparem, ele faz aqui umas abordagens e umas previsões para os tais forecast para 1917 e tendo qualquer coisa a empreendedor, portanto dá aqui ainda um conselho final e portanto eu acho que isto no fundo é o resultado, anos e anos depois, mas poucos anos depois, realmente do trabalho do reverso da medalha. Quero mostrar ainda mais 2 ou 3 pontinhos. Fernando Pessoa tinha muita facilidade em comunicar com o estrangeiro e, portanto, isto é só para verem a data, portanto, para interiorizarmos que em 1915, aliás diz aqui Zefariel, portanto, isto no fundo é só para perceberem que havia uma correspondência intensa entre Fernando Pessoa e astrólogos ingleses, justamente, isto é de janeiro de 1915. Portanto, para o Jornal da Astrologia, para o Jornal Britânico da Astrologia, portanto, a pôr questões, portanto, ele era muito desenvolto, era um geminiano muito desenvolto com a comunicação, como são quase todos. Não queria estar a mostrar isto tudo outra vez, mas... Só ainda outro ponto curioso. Reparem, isto já é material manuscrito.
Isto é só para verem, claro que os manuscritos, eu não trouxe muitos manuscritos porque são terrivelmente difíceis de ler, mas é só para verem, vamos lá, como se poderia ver casas, a simbologia das casas, a simbologia dos signos, etc. O 1 tem a ver com o instinto, o 2 com a possessão, não sei se quer traduzir para... Não, pronto, então, se não está enxergando, eu também não estou aqui, daqui também não estou enxergando muito, eu já conheço este papel, mas é por instinto, por isso, mas não importa. No fundo é só para dizer que isto são as 12 energias do zodíaco e, portanto, ele aqui já está a fazer elucubrações, já está a juntar simbologia, as relações têm a ver com o número 3, insensibilidade, emoções, etc, etc, portanto, tudo isto, power, parece-me que está aqui, eu estou aqui muito perto, mas 10 tem a ver com o poder, a casa do poder, a casa 10, Capricórnio. Bom, e agora são outras coisas simples para todas as pessoas que, não sendo astrólogos, pelo menos gostam da astrologia. Isto é Pessoa. Não é um poema de Pessoa, mas é justamente uma série de relações já feitas à máquina, há 2 cores, reparem, há uma preocupação estética até aqui, fazia vermelho e azul, portanto, com as características dos signos, Áries, Tauro. No fundo ele estava a escrever e a pensar e a estudar. No fundo havia aqui portanto, uma dupla. Reparem, aparece já Aquário regido por Urano, Peixe por Neptuno. Em grande parte dos textos, como irão ver, não se fala de Plutão. Por isso, Marta, por isso é que não estava ali o Plutão. Onde é que ela está? Está ali. Pois, porque não havia Plutão, porque em 1930 é que se descobriu Plutão e Fernando Pessoa não trabalhou com o Plutão. Ok? É que ela estava ontem a dizer que não havia aí a simbologia do Plutão por alguma razão. É porque Fernando Pessoa não trabalhava com o Plutão, embora ele fosse plutónico. Bom, mais algum texto muito simples sobre astrologia, dizer as qualidades, cardinal, ígneo, térreo, etc. Portanto, os 4 elementos e as qualidades de cada um dos signos. E pronto, vamos continuar só um pouco mais. Eu volto sempre ao mesmo por casas. Isto é uma curiosidade. Isto é só para as pessoas que gostam da astrologia, para meditarem. Isto é um papel que eu descobri no meio da arca, feito pelo Fernando Pessoa, manuscrito. Isto é para pensarem, para ver se concordam, se não concordam. O que é que ele diz? O horóscopo não marca o caráter, mas sim os acontecimentos. O caráter deduz-se dos acontecimentos, aproximadamente. Eu não concordo inteiramente com este ponto de vista, mas, no entanto, não deixei de não trazer este documento, porque é curioso, é uma concepção já, é uma afirmação, é uma constatação feita pelo nosso poeta Pessoa. Bom, outro ponto interessante é que, como vou agora mostrar logo a seguir, Fernando Pessoa levava tão a sério a astrologia que a certa altura cria mesmo um heterónimo chamado Rafael Baldaia, e não é por acaso que é Rafael Baldaia. Rafael, porque ele trabalhava com as tábuas de Rafael, que ainda hoje já falámos com uma série de amigos meus que realmente ainda se publicam as tábuas de Rafael, e na altura Rafael era como que o santo da astrologia, portanto as tábuas de Rafael, sem as efemérides de Rafael não se podia fazer a astrologia. Portanto, Rafael está muito ligado a toda a edição e a divulgação da astrologia no princípio do século. O Fernando Pessoa sabia e aprendeu com os melhores mestres da astrologia inglesa na altura, Alan Leo, Zefariel, etc, etc. Portanto, realmente não é de estranhar que ele tenha optado por Rafael e depois Baldaia. Também não é por acaso, porque Baldaia, além de poder ter eventualmente uma proximidade com alguma parte da família dele relacionada com os Açores, também Baldaia era o escudeiro
do infante Dom Henrique, de onde há alguma relação com as navegações portuguesas. Portanto, nada é por acaso em Fernando Pessoa, e já vamos ver que ele até as palavras, as frases, os nomes, a própria palavra mensagem, nada é ao acaso. Portanto, não poderia ser ao acaso que ele escolhia Rafael Baldaia. Mas pronto, vamos adiante, rapidamente, só para dizer que isto são considerações sobre revoluções solares. Portanto, como sabem, revoluções solares. Hoje em dia nós fazemos revoluções solares porque é muito fácil fazer revoluções solares no computador, que em 2 segundos fazemos uma revolução solar. Mas no meu tempo, que já tenho algumas dezenas de anos, eu não conseguia fazer de outra maneira que não à mão. E, portanto, levava horas a fazer as revoluções solares à mão, mas já com uma calculadorazinha, que já era uma grande ajuda. Não, mas não, Fernando Pessoa fazia dezenas e dezenas de revoluções solares e lunares à mão. Portanto, eu calculo, pelo menos levava 7, 8, 9 horas de cálculos para cada uma delas. Ele sabia tanto de astrologia que fez mesmo textos para um tratado de astrologia. No fundo, é uma das minhas incumbências, será justamente publicar esse tratado de astrologia feito pelo próprio Fernando Pessoa. Só que é difícil. Eu trouxe-vos estes que estão datilografados, porque se eu trouxesse aqui alguns manuscritos, vão ver que é terrível. Aliás, há ali alguns exemplos, são extremamente difíceis de ler. Mas cá está. O temperamento, ver qual é o senhor do horóscopo e qual o... Portanto, reparem, o que é que ele está aqui a fazer? Está a ensinar através da astrologia. São as primeiras regras de interpretação de um horóscopo, etc, etc. Claro que depois ele põe aqui e diz my case, ou seja, muitas vezes ele depois utiliza aquela experiência e depois fala de si. Olha, no meu caso, o ascendente é assim, assado, frito, cozido... Portanto, ele depois vai falar Marte em Libra, na casa 12, etc. Portanto, cadente e débil, etc, etc. Portanto, ele faz a teoria, mas depois aplica logo no seu caso. Até nos ajuda hoje em dia a perceber como é que ele se via a si próprio, através justamente da astrologia. Cá está outro texto. Cada planeta tem 3 valores, o valor mundano, o valor horoscópico e o valor acidental. Depois posso mostrar com mais calma no fim da nossa conversa. Depois podem, no fundo, ver com mais tranquilidade. Bom, vamos passar, já agora só sobre a astrologia mundial, porque este nosso amigo não fazia só astrologia judiciária, fazia mundial, fazia astrologia horária, portanto, tudo aquilo que muitos de nós nem nos atrevemos a fazer. E ele fez isso tudo além daquilo que nós já sabíamos que ele fazia. Portanto, a astrologia mundial, por exemplo, grandes ciclos, a observação de ciclos planetários, etc. A Grande Guerra portanto, é uma análise sobre a Grande Guerra, é uma análise astrológica, etc. As grandes conjunções. Portanto, temos aqui um astrólogo à altura desta... Parece que era especializado só nisto, não fez mais nada, só fazia astrologia mundial, mais nada. Não, temos aqui mais, faz ainda uma série de observações. O Império Aliado foi primeiro estabelecido por Conrado I, alemão, etc. Pronto, faz aqui uma série de observações justamente sobre, claramente, durante o período de 240 anos, os planetas Saturno, Júpiter. Portanto, ele sabia, dominava perfeitamente a astrologia mundial. Bom, só mais um, que isto é só uma curiosidade. Porque isto vem provar outra coisa. É que de vez em quando encorpava nele qualquer coisa. Isto é um texto de escrita mediúnica. Portanto, isto é outra vertente. Eu não vou desenvolver muito este lado, mas trouxe comigo também uma série destes documentos. Portanto, ele diz e escreve à tia, à família, a dizer que há certos momentos em que ele se sente possuído por uma alma estranha, etc. E esta é tipicamente aquela caligrafia quando ele entra em transe e quando faz justamente a escrita automática. Mas, curiosamente, que ele incorpora aqui alguém que sabe de astrologia, porque, reparem, está aqui Sol, conjunção com Vênus. Portanto, ele incorpora um astrólogo.
E isto é sempre, vamos lá, com esta mão, é exatamente o mesmo tipo de letra. É curioso e é completamente diferente da caligrafia que ele usava normalmente. E depois está assinado Henry, que eu não consigo ler, mas pronto, estou... Se calhar não vale a pena, porque senão acabamos às 10 da noite. Finalmente, eu comecei a fazer este trabalho em 1981, já lá vão muitos anos. E agora, mas por razões variadíssimas que não estiveram na minha... vamos lá, que eu não consegui dominar. Isto prendeu-se, seria um bocadinho complicado explicar aqui porque é que ele veio tantos anos a fazer este trabalho. Por um lado, há uma justificação, justamente. Eu comecei este trabalho em 1981 e passaram 30 anos e só agora, praticamente em 2011, é que saiu o primeiro livro já condensado, com muitos inéditos e com alguma organização. Isto prende-se também por uma razão forte que tem a ver com os direitos de autor de pessoa. Portanto, nós na Europa havia uma lei que obrigava a que até 50 anos depois da morte do autor todos os direitos de autor estavam dependentes da família ou entregues a alguma editora que tivesse a ver com a família, e justamente na altura em que em 1990 estava eu já com meio trabalho praticamente feito, nós entramos para a CEE, a Europa, e as leis lá são diferentes das portuguesas, e em vez de 50, são 70 anos. Portanto, eu disse, agora tenho que parar durante 20 anos, e não se pode publicar durante 20 anos. Portanto, houve uma série de razões, entre as quais não será só esta, mas foi uma das razões que me obrigou a adiar. Mas como eu tenho Saturno na primeira casa, disse, o tempo o trará, e portanto, se não for agora, será daqui a alguns anos. E como ele está em balança, até nem está assim muito desgovernado, disse, olha, se não for agora, será daqui a 40 anos. Também voltei agora aqui ao Rio 20 anos depois, logo se vê, pode ser que daqui a 20 anos ainda cá esteja de novo, vamos ver. Bom, portanto, só agora é que sai, no fundo, o primeiro tomo de uma série de trabalhos que eu estou a preparar. Se tudo correr bem, eles poderão ser... creio eu, 5 volumes com 300 e tal páginas para poder, no fundo, organizar todo o material astrológico de Pessoa, e, portanto, esta é a capa do livro. Para perceber Pessoa e perceber a astrologia em Pessoa, eu criei aqui uma espécie de puzzle. Puzzle porquê? Porque ele próprio é Gêmeos, há aqui uma necessidade de encaixarmos uma série de peças para perceber a importância da astrologia em Pessoa. Portanto, e eu digo que no fundo a primeira peça deste puzzle, porque muito e grande parte do material que eu vou mostrar pertence a onde? Pertence ao espólio de Fernando Pessoa, que está hoje em dia guardado na Biblioteca Nacional, completamente inacessível ao original. Eu neste momento quero tocar nos originais e quase que não me deixam. Mas em 1980 eu tocava e se não fosse assim não conseguia fazer o trabalho. Mas hoje em dia aquilo está pronto, está como se fosse num sacrário, e portanto todos aqueles documentos, e com toda a razão, porque como vão ver, alguns dos documentos são fragilíssimos, o papel é fragilíssimo, está escrito a lápis, já foi tocado por muitas pessoas, quase que não se consegue ler. Algumas das fotografias tiveram que ser feitas com luz rasante, forte, depois com alto contraste, para se conseguir ler finalmente aquilo que elas tinham. Portanto, a primeira peça para entender este todo é o espólio, porque é onde está grande parte, 90 e tal % do material astrológico de Pessoa. Isto foi feito nos anos 80, justamente em 80, 81, ainda não tinha Excel, não tinha Word, ainda fazia tudo à mão, e portanto eu fiz isto, eu só trouxe isto por catorrice, porque é curioso também. Portanto fazia estas tabelazinhas virginianas para poder, no fundo, saber em que é que estava o trabalho, se ainda faltava muito, se faltava pouco, e portanto agora vou-vos explicar, porque isto é uma espécie de plano geral da investigação. Alguns números, isto é só para vos dar uma ideia do que é que eu fui descobrindo, e isto era um Excel que está incompleto, mas que achei curioso. Aquele primeiro traço, ou seja, esta primeira linha, são textos. São textos com alguma importância, textos astrológicos, aqueles documentos que eu há pouco mostrei, sobre os signos, sobre as características, as energias, são textos desse tipo. São textos simples, quase em que ele está simultaneamente a estudar, mas está a organizar a mente através daquelas... E eles são 221 textos de organização, de estudo, de reflexão sobre astrologia. Depois, com um X, na linha seguinte,
são os textos importantes. Aqui já estão os textos do Manual da Astrologia, textos com fundamento sobre revoluções solares, sobre os aspectos, etc. E aí temos 261 que, se os deuses quiserem, vão ser publicados num tomo à parte, que são o tal Manual da Astrologia. Estes, na terceira linha, naquele asterisco, são 20 documentos que são os mais interessantes que eu descobri no espólio. São alguns que estão aqui justamente expostos, que são um deles que tem o preço que ele poderia levar como astrólogo, pronto, coisas curiosíssimas em que ele apresenta o astrólogo Rafael Baldaia, etc. Portanto, são papéis extraordinários e esses sim já foram publicados num livro e alguns deles estão justamente aqui em Ponto Grande para poderem ser vistos. Depois, estes 318, aquela bolinha, é uma bolinha. O que é a bolinha? É o horóscopo. Portanto, são 318 horóscopos que Fernando Pessoa fez à mão entre 1908 e 1930 e tal. Portanto, queria recordar, eu nos anos 70, quando comecei a fazer astrologia, com uma calculadora, levava 1h30 a fazer cálculos. Portanto, para fazer um horóscopo, imaginem, no princípio do século, com efemérides diárias, ele queixa-se, porque ele tinha primeiro efemérides de 10 em 10 dias, ainda tinha que estar a fazer, como é que se diz, regras de 3 simples, para depois fazer o cálculo para o dia e tal, e fazia ainda mais regras. Portanto, eu imagino que pelo menos 7 horas de cálculos seriam necessárias para fazer um horóscopo. Portanto, eu não tenho aqui uma calculadora, mas teremos que multiplicar pelo menos por 7 horas de trabalho vezes 318 para percebermos a dedicação, o rigor, a mestria e a paciência com que Fernando Pessoa se dedicou a esta área. Mas não é por aí, porque isto continua. São 2 bolinhas na linha seguinte. Portanto, temos revoluções, isto são questões horárias, 40 questões horárias, não são mais simples, até se calhar podem ser mais complexas a nível da interpretação, e depois mais 29 que são revoluções solares e lunares. Portanto, isto até à data, isto não eram os últimos papéis. Depois aqui são fatores muito interessantes, este 98, que são os papéis. Quem é que aqui é astrólogo? Levante a mão, por favor. Bom, quando a pessoa começa a fazer astrologia e já começa a saber, o que é que nos chega às mãos rapidamente? São papelinhos e mais papelinhos e mais papelinhos. Olha, está aqui a minha hora de nascimento. Olha, está aqui já sei a hora e o dia. Toma lá um papelinho. E Fernando Pessoa também recebia esses papelinhos. E, portanto, eu descobri 98 papelinhos que ele não deitou fora. Agora imaginem os que ele eventualmente terá destruído. Eu descobri 98 papelinhos de pedidos. Olha, faça-me o meu horóscopo. Eu nasci aqui e acolá. E vamos ver, em alguns casos, em que tem lá outras informações. Às vezes a pessoa não sabia a hora de nascimento, mas pôs lá, tive o meu primeiro filho na data tal, o segundo filho na data tal, porque terá sido logo o Fernando Pessoa a dizer, se não sabe a hora de nascimento, dê-me alguns dados para depois eu tentar acertar a hora de nascimento. Portanto, isto também é revelador, porque as pessoas quando dão a hora de nascimento, porque é que haviam de dar a data de nascimento da filha e do filho, do casamento, etc. Era o próprio Pessoa que já lhes pedia estes elementos para poder corrigir a hora de nascimento. Bom, os documentos seguintes são documentos um pouco fora da astrologia. E, portanto, eu englobei-os todos aqui, que são alquimia, cabala, numerologia, I Ching, tarot, cartomancia, etc, etc, etc. Eu vou poder mostrar, não poderia mostrar tudo aqui hoje, trouxe grande parte desses documentos para segunda e terça-feira poder, no fundo, desenvolver mais esta conversa. Bom, aqui está o busilis da questão, não sei se diz aqui, mas é assim, é que é preciso, isto é assim, eu também tenho um lado plutónico, portanto gosto de investigação. E, portanto, e aqui, aliado ao lado virginiano, o que é que deu? É preciso pegar em cada um dos documentos, é preciso pegar nos tais 3.000 papéis, fazer fotocópias e depois ir analisar um a um cada um dos fatores e o que é que cada um das linhas, das observações, dos algarismos querem dizer para poder fazer um trabalho minimamente científico. Portanto,
Eu não fiz isto para todos, obviamente, senão ainda não tinha passado nem metade do trabalho, mas isto é só para dar uma ideia do que é preciso fazer, porque os papéis estão velhos, às vezes não se percebe bem o que é que lá está escrito, e foi necessário fazer sempre um trabalho deste tipo, ou quase sempre, ir descobrir Marte, mas porquê, Urano, Lua, etc., a cabeça do dragão, mas porquê é que ele pôs, qual é o algarismo, porque é que razão é que levou a pessoa a fazer estes cálculos todos. Obviamente, como vos disse, isto é um texto particularmente complexo e que demorou muito tempo, no fundo. E depois faço sempre depois um resumo final da minha análise. Bom. Agora voltamos, se calhar ele também tinha qualquer coisa de Virgem e qualquer coisa de Saturnino, porque agora vamos à parte mais profunda e complexa do pessoa astrólogo. Este é uma tabela tipo Excel de 1914, provavelmente, 1915, em que Fernando Pessoa agrupa uma série de personalidades, as casas, como podem ver ali, as casas e os planetas, ou seja, a posição das cúspides da casa 10, da casa 11, da casa 12, do ascendente, da casa 2 e da casa 3. Depois a posição do Sol, e no fundo o que é interessante aqui é que ele faz uma série enorme, ele no fundo é um apanhado que lhe vai permitir fazer uma série enorme de horóscopos, portanto, ele vai em frente, como se não tivesse mais nada que fazer, não tem que fazer poemas, não tem que fazer mais nada. Portanto, ele está completamente disponível para fazer este tipo de análise. E então, vemos aqui nomes como Oscar Wilde, Victor Hugo, Kant, Schiller, Pasteur, Napoleão I, etc, etc, Émile Zola, etc. Portanto, Luís da Baviera, etc. Portanto, temos aqui imensos casos. E depois dizem-me assim, mas como é que é possível? Ele gastou semanas a fazer este apanhado e depois se enganava, como é que fazia? Não voltava atrás como no computador, tinha que limpar, corrigir, portanto, isto são horas, acho, e mais, depois faz uma série de anotações curiosíssimas aqui, porque à medida que vai falando das pessoas, depois vai fazendo algumas observações. Então ele fazia isto muito, querem ver? Olha, mais outro. Portanto, reparem, se eu dizia que aquilo demorava semanas a fazer, foram semanas e mais semanas e mais semanas só a fazer, que parecia um copista medieval a fazer ali aquele apanhado de elementos para fazer os horóscopos. Aqui chegamos já a outro ponto, que são os tais 90 e tal papelinhos dos amigos, olha, faça lá o meu horóscopo, etc. Portanto, estes papéis não são da mão de Fernando Pessoa, são os tais papelinhos deste senhor chamado João Santos, ou outro chamado Álvaro de Mudo, ou ainda de uma pessoa que nasceu em França, que também lhe pedia. Portanto, isto é só para verem que a função de astrólogo atrai também a curiosidade dos outros e a relação. Portanto, com certeza, se 90 e tal pessoas lhe pediram os horóscopos, é porque muita gente sabia que ele fazia astrologia e ele faria astrologia. Portanto, tudo isto é significativo e tem que ser corretamente interpretado. Agora, mas reparem, a gente recebe às vezes um papelinho, dizer, olha, faça lá o meu horóscopo, mas este senhor foi um pouco mais descarado. Porque diz assim, leituras gratuitas, ainda por cima, quer dizer, isto dá tanto trabalho, são 7 horas de cálculos, mais 7 horas de interpretação, vejam lá a consciência, a pouca educação, a pouca delicadeza das pessoas, diz leituras gratuitas, e depois põe Maria, nascida a 25 de fevereiro, às 11 da manhã, a Amélia, a Constância, a Aurora, a Seginanda, não sei o que é, a Henriqueta e a Emília, eu daqui não consigo ler. Bom, portanto, reparem, é logo assim, se calhar seriam filhas, seriam pretendentes. Bom, não se sabe. Mas depois diz assim, todas elas nasceram no Algarve, pelo menos tinha uma coisa de comum, todas elas nasceram no sul de Portugal, numa dada zona. Mas depois o senhor, que se chama Carlos Mascarenhas, ele depois arrepende-se, acho eu, e diga assim, digo gratuitas,
mas pagarei a Vossa Excelência aquilo que Vossa Excelência estipular por cada uma delas. Ou seja, ele afinal diz, não, afinal digo gratuitas, mas se calhar já estou a pedir demais. Portanto, pagarei aquilo que o senhor estipular por cada uma delas. Se calhar vai pagar imenso. Vamos ver já os pressários com os preços dos trabalhos de pessoa. E, portanto, sem mais, Carlos Mascarenhas. Portanto, reparem, este é um dos tais 90 e tal papéis, mas pelo menos este tem logo 7 pedidos. Portanto, isto este senhor tinha muito que fazer nesta área. Uma correspondência para Londres é de primeiríssima importância, porque vai-se ligar, mais tarde eu vou voltar a falar deste tema. Ele está a pedir ajuda a um astrólogo inglês, não me vai dizer agora que eu não estou a traduzir bem, não. Pronto. Portanto, isto é de 8 de fevereiro de 1918, em que ele pede ajuda, em 1918, pede ajuda a um astrólogo inglês sobre uma coisa importantíssima, a hora rigorosa para poder acertar o seu nascimento, a sua hora de nascimento. Ele dirige ao diretor do Jornal da Astrologia, British Journal of Astrology, portanto, ele dirige a este editor e pede-lhe ajuda. E diz, olha, eu não sei... Eu sei que sou um homem, nasci em Lisboa, no dia 13, isso ele não tem problema nenhum, e ele diz mais ou menos pelas 3h15 da tarde. Mas não é certo. Ele diz-nos, e diz ao editor britânico, que na certificado de nascimento, na certidão de nascimento, não sei como é que se diz aqui, de 3h20 da tarde. Mas ele põe hipótese, será 3h12? Será 3h15? Porquê? Porque para ele era primordial, para uma série de cálculos que ele queria fazer, já vamos ver quais são, era primordial saber a hora e o minuto exato. Por isso ele pede ajuda a um profissional, já depois de saber bastante fazer astrologia. Ele já há 10 anos, isto é de 1918, já há 10 anos que se interessava pela astrologia, mas mesmo assim ainda fica com aquele problema, quer saber a hora e o minuto, para ver se consigo saber a hora certíssima. Já vamos ver porquê. Mas eis o horóscopo mais conhecido, portanto aquele que nos parece mais correto, feito pela pessoa para si próprio, já com a ajuda do tal editor inglês, e que está aqui na exposição, portanto podem ver uma imagem muito melhor e mais correta do que esta. No entanto, vamos só reter aqui uma coisa. Nos 4 elementos, o ascendente, Escorpião, tem a ver com água. Portanto, retenham só este pormenor. Outro ponto extraordinário que eu, quando encontrei estes documentos, fiquei completamente boquiaberto. Ainda ontem conversei aqui com alguns astrólogos e ainda ninguém me disse que já conheciam este método. Portanto, o que é que Fernando Pessoa apresenta aqui? Ele está a testar os métodos de prognóstico. Ele está a fazer uma série de cálculos, a experimentar direções, progressões, direções primárias, secundárias, simbólicas, revoluções, está a usar todos os métodos astrológicos para perceber se a astrologia funciona. Portanto, o que é que funciona, como é que não funciona, se aquele método é correto ou não é correto. Então o que é que ele faz? Ele fala aqui num método de prognóstico que são 4 graus por ano. Alguém faz aqui alguma direção simbólica de 4 graus por ano? Não? Nesta plateia? Experimentou já? Bom, Fernando Pessoa era perito nesta direção simbólica de 4 graus por ano. Portanto, por cada ano de idade, ele fazia a progressão da Lua a 4 graus por ano. E então o que é que ele fez? Foi verificar no seu próprio caso se isto funcionava, se batia certo, se havia razão para acreditar ou não nesta metodologia. Então faz, desde o ano de idade, 2 até aos 13, 14 anos, até aos 40 e tal anos, e vai verificar se é verdade. E chega à conclusão que, de facto, aconteceu aquilo que estava ali previsivelmente apontado através do método. Portanto, ele chega à conclusão que com 5 anos e poucos meses, morreu-lhe o pai. E se nós virmos, é realmente a Lua, família, e qualquer coisa de negativo, quadratura com Júpiter. Júpiter, autoridade, etc. O pai morreu quando ele tinha justamente 5 anos. Portanto, ele chega à conclusão que isto foi exato.
E depois ele depois faz notas. Isto foi exatamente na altura em que morreu o pai, portanto coincide com este problema. Pouco tempo depois, morre-lhe o irmão. E esse facto também está exatamente encontrado através deste método. Portanto, ele vai fazendo listagem, ponto a ponto, ele vai fazendo uma passagem pela sua vida para ver isto funciona ou não funciona. Esta metodologia funciona ou não funciona. Portanto, não estamos aqui a ver um Fernando Pessoa neptuniano dizer, ai que lindo, isto é uma maravilha. Não, estamos a ver aqui um Fernando Pessoa com Saturno no meio do céu, que é o que ele tinha. Portanto, o Saturno no meio do céu, portanto, com paciência, com perseverança, com alguma atitude prudente, científica, um pouco terra a terra. Portanto, ver se as coisas funcionam antes de as poder utilizar. Reparem, esta listagem continua, portanto, prova que o nosso amigo, vamos lá, dominava todo este processo de uma maneira extraordinária. Estão marcadas é que isto foi tirado do livro. Eu no livro explico, portanto, esta é a chegada à África do Sul, etc. Portanto, olha, marriage, mother's second marriage, portanto, o segundo casamento da mãe também está marcado por uma relação entre a Lua e a própria Lua, portanto, que tem a ver com a mãe. Portanto, ele vai verificar e assim penso que ficará mais sossegado e mais de poder acreditar e de ver que realmente este método funciona. Reparem, estes são os tais dezenas, são centenas de papéis assim, com este tipo de cálculos. Não estão naquela resenha que há bocado vos apresentei. A lista continua dos 15 até aos 29 e ele, viagem de regresso a Lisboa, etc. Maria Clara, a morte da Maria Clara, etc. Portanto, tudo isto coincide ao dia às vezes e ele anota isso. Reparem, a minúcia e a... já me cansei de dizer isto, acho que já não vale a pena. Agora, reparem, continua até aos 44 e, portanto, encontramos outros acontecimentos. Há aqui um giríssimo. Reparem que ele aqui não diz o que é. Mas foi estupendo. Nota, vejam lá, não sei o que, é uma coisa extraordinária. E ele diz aqui, exatamente ao dia, ou com 2 dias, 5 dias, exatamente com 5 dias de diferença. Mas não pôs, malandro. Ele não, porque o outro diz, morte da mãe, morte do pai, ok, tudo bem. Não, segundo casamento, aí tudo bem, mas aqui não diz. Então eu fui tentar, porque eu também gosto destes desafios, e fui tentar ver o que é que se passou. Isto passou-se em janeiro de 1920, e eu andei ali, então o que é que foi? Deve ter sido o dia em que ele conheceu a Ofélia. E, portanto, ele não diz nada, ele não diz, mas, no entanto, é capaz de fazer sentido, porque é um estilo a Marte, ou conheceu a Ofélia, ou se calhar mais algum impulso, ou alguma coisa mais marciana em relação à única e mais conhecida namorada de Fernando Pessoa. Portanto, mas ele aqui não diz sequer o que é. Portanto, isto depois é analisado à parte. Cá está, o papel também está aqui, quase o original está muito melhor do que este aqui na exposição, em que ele afirma, aqui está o Rafael Baldaia, isto é como se fosse uma nota para uma publicação num jornal ou num meio de comunicação social. Rafael Baldaia, astrólogo, o que é que ele faz? E não só, ele fala que o Rafael Baldaia é o autor de uma nova teoria de períodos astrológicos. Temos aqui astrólogos, se calhar há 10, 20, 30, 40 anos. Vejam quantos de nós é que já resolvemos, fazer uma nova teoria sobre astrologia. Ora, o nosso amigo Fernando Pessoa fez isso mesmo. Com a sua prática, ele diz, com a minha prática isto não funciona bem assim. Portanto, ele cria uma nova teoria, eu tenho esse texto e vou mostrá-los amanhã ou depois. Portanto, esta nova teoria dos períodos astrológicos que ele considerou que deveria ser alterada, corrigida por causa da sua prática pessoal. E a tal parte que o outro senhor, Carlos Mascarenhas, dizia gratuitas ou não gratuitas, afinal, o que é que estava aqui em causa? Preços. Horóscopo de experiência, 500 reis. E o que era um horóscopo de experiência? Breve resumo e ligeiras considerações sobre o teor geral da vida. Horóscopo completo, muito mais completo, mais compacto, mais trabalho, com uma leitura detalhada da vida e da sorte, já custaria 2.500 reis, reparem, 5 vezes mais, muito mais trabalho. O horóscopo detalhado é um daqueles que nós vimos há pouco.
Aquele que eu mostrei no princípio da conversa era um horóscopo detalhado que custaria a módica quantia de 5 mil reis. Se me perguntarem o que é 5 mil reis hoje em dia, não quero errar muito, mas seriam que 150 euros, 200 e tal reais, não sei. Mas reparem, eu pagava isso para ter um horóscopo escrito pelo Fernando Pessoa, datilografado, pagava muito mais, se fosse preciso. Pagava muito mais. Portanto, quer dizer que há vários horóscopos discos que têm 17 páginas datilografadas. Portanto, é um trabalho de mestre. Outro fator, outro ponto, outro capítulo muito importante neste assunto é a heteronimia. Ora, porque se Fernando Pessoa sabia astrologia, pelo menos seria natural que a astrologia servisse de construção, para a construção da heteronimia. Agora vamos ver se é verdade ou não, se funcionou, de que maneira é que a astrologia serviu e que se calhar para fazer aquele castelo, aquela construção tão minuciosa, tão perfeita, como ele conseguiu fazer com os 3 heterónimos, mais o seu próprio caso. É aquela parte da exposição que está ali no meio, em que se apresentam os vários... Não, é aqui. Exatamente, onde estão os vários heterónimos, etc. E, portanto, vamos então a este novo capítulo e vamos ver Ricardo Reis, todos já ouvimos falar, aliás, já que aqui estamos, o Ricardo Reis veio para o Brasil a certa altura, portanto, eu não sei se ainda cá está, mas ele veio para o Brasil. E se calhar não veio para o Brasil por acaso. Vejam lá qual é o signo solar do Ricardo Reis. Virgem, ora aí está. Então não é por acaso, quer dizer, há uma afinidade astrológica entre Ricardo Reis, Brasil, ele manda-o para o Brasil.